Fala, empreendedores e empreendedoras desse Brasil. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast ESM Empreender Sem Medo, para que a gente possa trazer cada vez mais pessoas do jogo, empresários que são relevantes nos seus negócios, que talvez você não conheça, mas que podem trazer assuntos e temas que são polêmicos, mas também podem transformar e ajudar no seu negócio. E hoje eu trago aqui um amigo, um parceiro, que vai trazer com certeza assuntos que podem ser um desconforto, mas eu tenho certeza que quando você entender o contexto, vai fazer diferença aí no seu negócio. Quero trazer aqui meu amigo Adriano. Adriano, cara, seja muito bem-vindo nesse episódio. Cara, é uma honra ter você aqui, principalmente sabendo da sua história, do seu histórico, tudo que você pode contribuir. E a galera que assiste a gente são pessoas, são empreendedores, são empreendedoras em diversos tipos de situação, em níveis de empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, e a gente até mesmo empreendedor individual que está naquela luta de querer crescer e às vezes não sabe como, está meio travado. E eu tenho certeza que você vai trazer conteúdo para a gente ajudar essa galera a crescer. Então, cara, mais uma vez, muito bem-vindo. Se apresenta aí para todo mundo conhecer e vamos começar esse bate-papo. Vamos nessa. Primeiro, um prazer imenso estar com você. O Léo é um cara que, além de eu admirar, a gente tem várias conversas aí nos bastidores sobre negócio. Para quem não me conhece, meu nome é Adriano Santos, eu sou especialista em inteligência de mercado e estratégia empresarial e estou aí à frente de algumas empresas, tocando alguns negócios. Mas, claro, meu grande foco é trazer cada vez mais esse conhecimento, né? Dividir um pouco disso para que a gente possa evoluir como empresário, como pessoa, como ser humano. É isso aí. Ó, já deu para perceber que o conteúdo vai ser rico. E eu já queria entender, assim, quando você começou? Com que idade? Foi logo que saiu da faculdade? Já empreendeu desde pequeno? Você teve um período de CLT? Teve transição? Conta pra gente. Cara, minha vida nesse aspecto ela é bastante bagunçada, assim, porque eu tenho vários períodos sendo CLT, mas tendo empresa em paralelo. Mas eu vou dar um overview super rápido, tá? Eu vim de uma família extremamente humilde, meu primeiro emprego foi ser empacotador, mas eu não gostava muito de ficar no pacote, então acabava ficando na área de informática para tentar vender. Porque já que eu não gostava de ficar no pacote, eu falei, vou vender, vou tentar me desenvolver aqui. Na época eu fazia curso de web designer, muito, muito bacana, que minha mãe me colocou com 15 anos para fazer web designer. Hoje ela não tá mais aqui entre a gente, mas ela morreu sem saber o que era web designer. Puxa. Então assim, ela falou, cara, vou colocar porque isso tem a ver com alguma coisa do futuro, não quero que meu filho fique aqui, tem que fazer alguma coisa. Aí, que ano foi isso? Isso foi em 2002, 2002, faz bastante tempo. A cara é de novinho, mas já tô batendo os 40 aí. E aí comecei como empacotador numa rede de lojas, e aí por sorte, por estar ali, por estar querendo, eu acredito muito na lei do universo, então a gente começa a desejar tanto as coisas que as coisas começam a aparecer. Acabou aparecendo um senhor de camiseta rasgada, chinela havaiana, foi pedir atendimento. Não que eu queria atender, tá, gente? Porque sábado de manhã na loja só ia aqueles caras que procuram psicólogos, então todo mundo sumia. E aí eu acabei atendendo o cara, fiquei mais de 1h30. Eu me lembro até hoje, não é muito da época aí da nova geração, mas eu comecei a ficar preocupado, porque o cara tava pegando notebook, computador, multifuncional, fax, tá, gente? Naquela época tinha fax. Eu falei, cara, tá estranho isso, se for cheque, eu já vou até pedir pro balcão de atendimento fazer aquela consulta, que era o que existia na época. Eu perguntei pro cara, o cara falou, não, fica tranquilo, eu vou passar no cartão. Já fiquei um pouco, né? Ok, compra dele tinha dado um valor bem considerável. Aí ele foi passar no caixa, ele tinha um Amex daquele que não tem limite, foi a primeira vez que eu vi aquele cartão na minha vida. Fiquei com aquela imagem, falei, cara, quando é que eu vou ter um cartão daquele? Fui acompanhar ele até o carro, ele tinha um Jaguar. Olha eu tinha um isso. Jaguar, era dono de uma das maiores agências de marketing na área esportiva. E aí eu trabalhava nessa loja das 7 da manhã até 1 da tarde. No sábado? De semana e sábado, era sempre meio período. Tá. E aí ele perguntou o que eu ia fazer depois das 2, se eu não queria fazer uma entrevista. Mas isso é bem legal, porque eu fui fazer essa entrevista e eu me lembro que, assim, a minha irmã trabalhava numa empresa de informática, na época era Corel, nem o Adobe ainda era muito forte, e eu estava no web design, mas estava há poucos meses, ainda não tinha chego na parte de criação, de designer. Eu pedi para ela me trazer um CD, porque eu tinha que aprender de um dia para o outro CorelDRAW, porque a vaga ali era para trabalhar fazendo as pacas de publicidade, os designers ali de patrocínio do evento.
E aí, obviamente, né? Eu naquela época achei que eu tinha aprendido de um dia pro outro. Não aprendi. Eu fui descobrir depois que eu fui empreendedor por que ele me contratou. Foi porque eu tinha de 15 para 16 anos. Tive a coragem de ir lá, tive a coragem de fazer o teste. Obviamente, não fiz bem o teste, mas ele deve ter pensado, cara... Vale a pena investir. Vale a pena investir, porque é corajoso. E é isso que hoje eu vejo muito na hora de contratar. Um jovem aprendiz, o cara que está começando, às vezes alguém que acabou de sair da faculdade... Não importa se você está fazendo USP, se você está fazendo Uniban, se você está fazendo alguma faculdade local. O que me importa quando no início é a sua vontade, é o quanto você quer aprender, o quanto você quer desenvolver. Olha, isso é fundamental, né? Acho que não só você, eu tenho histórias desse jeito e quem está assistindo também, mas esse é um dos calcanhares. O empresário não sabe contratar, cara. A grande maioria. E por ele não saber contratar, até porque dá trabalho, ou talvez não conheça a metodologia, não conheça o processo, não tem ferramenta, acaba que a contratação é muito mal feita, porque a indicação da indicação da indicação e a necessidade faz com que ele tome uma decisão rápida. Exatamente. Muitas vezes ele erra. No seu caso foi um acerto. Por causa da atitude, sem dúvida nenhuma. Então, não quero dizer que a gente precisa desprezar o feeling. Muito pelo contrário, o feeling é muito importante nesse processo, porque você vai trabalhar com a pessoa, está dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro da sua família, mas é importante que você também tenha processo, metodologia, ferramenta para você fechar o circuito e começar a selecionar muito bem. Então, nesse sentido, né, você acabou dando um lance já de como você foi contratado e como você olha. O que mais você leva em consideração para trazer gente para o seu negócio? São alguns skills, assim. Depende, claro, da posição que a gente está trazendo, mas tem 3 coisas que eu não abro mão. Legal. Uma delas, de fato, é vontade, tá? O quanto o cara tem aquilo no olho, você vê que ele tem aquele brilho, que ele quer chegar, que ele quer conquistar, independente da posição. Pode ser uma posição de gestão, pode ser uma posição de diretoria, mas aonde esse cara quer chegar? O que ele almeja mesmo, de fato? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é propósito. Esse, para mim, ele é fundamental. Eu tenho que entender o propósito dessa pessoa e se esse propósito está alinhado à minha companhia, às minhas expectativas. Porque senão, eu posso colocar um ótimo colaborador no momento errado ou numa posição errada. Então, propósito, para mim, também é um ponto extremamente importante. E o terceiro, que eu considero... aí é uma coisa muito mais de feeling, tá? E, às vezes diretamente comigo, às vezes diretamente com outras áreas ali, gestores, coordenadores, que cara, você sentiu fit. Você sentiu que a energia dele é para trabalhar com você? Então, eu tenho um pouco disso, né? A gente faz uma análise ali, a área de people, que eu chamo que não é nem RH, nem departamento pessoal, a área de pessoas. Afinal do dia, a gente está trabalhando para pessoas, vendendo para pessoas, comprando de pessoas, consumindo de pessoas. Então, precisa ter uma área que entenda de pessoas. E aí, a gente tenta entender, esse cara tem um equilíbrio parecido com a empresa, então faz sentido. Porque contratar e ter que ou mandar embora, ou ter que contratar outro, além de custar caro, tem o tempo, né? E tem o outro lado. Porque quando você se torna empreendedor, empresário, você tem uma responsabilidade com aquele ser humano. Então, até com quem a gente não contrata, a gente dá um feedback por que a gente não contrata e também alinhar essas expectativas. Porque às vezes ele é bom, mas não para a nossa companhia, não para aquele momento. E esse feedback também é bem importante. Você... acompanha o LinkedIn, né? Você tem LinkedIn, não tem? Tem LinkedIn, sim. Você vê, eu vejo, parece que o LinkedIn virou um muro de lamentações, né? Eu fico vendo postagens lá e muita gente reclamando, muita gente que está em processo seletivo em empresas, porque lá, basicamente, o foco é esse. Eles estão lá lamentando, né? Que não teve feedback da empresa, participou do processo tal e não sabe, não tem resposta até agora. Então, e é meio que parece que ser uma prática muito comum entre as empresas, e faz o processo seletivo, mas aponta lá, não recebe um feedback. Principalmente quando não foi selecionado, não foi selecionado, um feedback negativo daquela vaga, né? Eu entendo por que isso acontece. O volume de trabalho, a correria, talvez não está dentro do processo estabelecido daquela função que deveria estar, mas não está. Mas você se preocupa em fazer isso por quê? Pela pessoa ou pela imagem que a sua empresa vai ter perante a pessoa?
Por esses dois motivos. Tá, é importante isso. É extremamente importante. Primeiro porque a imagem da empresa... Como é que eu quero que um colaborador entre na minha companhia e vista a camisa, como a gente ouve por aí, se você não vive o que você diz que a empresa é? Então esse é o primeiro ponto. Matou. Para a imagem da empresa é muito importante. E antes de tudo, a gente tem que se importar com o ser humano. Então a gente precisa dar esse feedback. Porque quem está buscando um emprego... tem uma série de fatores associados ali, ansiedade, medo, desejo, quer dizer, tem uma série de coisas que você, como uma empresa pequena ou não importa o seu tamanho, dê esse feedback. Imagine que você poderia estar no lugar dessa pessoa, e quando você faz isso, a gente costuma dizer que o cliente está sempre no centro. Mas o que é o cliente sempre no centro? É o cara que consome de mim, é o cara que trabalha comigo, é o fornecedor que atua comigo, é o parceiro que atua comigo. Porque se eu tiver essa visão, eu sempre estou me colocando no prisma desse que está fazendo a interlocução comigo. E aí a gente consegue ter um 360 muito mais equilibrado e com bons resultados para a companhia. Legal. E como consequência, você acaba tendo até admiração do outro lado, né? Da ponta, mesmo quando é não. Porque recebeu... Uma pessoa que faz esse processo já é diferenciada dentro desse mercado. É só olhar o feedback que os candidatos dão. É uma empresa que não tem muito indicação de outras pessoas para trabalhar da sua própria empresa, algum problema tem. Porque a empresa que gosta de trabalhar lá, que veste, que acredita, ela indica para outras pessoas. Ela começa... Ela é um advocate da sua empresa. Né? Ela defende mais do que o próprio dono da companhia. Por quê? Porque aquela empresa, ela faz parte da vida dela. Ela vive ali, ela constrói as coisas ali, ela conquista as coisas ali. Então, é muito importante a gente entender o papel que as empresas têm, não só na parte profissional, mas na parte sociocultural daquele colaborador e da comunidade onde você está inserido. E uma vez esse cara já dentro da empresa, você trouxe essa pessoa para dentro da empresa, qual é importante para vocês lá nos negócios que você toca, esse aculturamento, essa imersão dele nessa cultura da empresa para que ele possa, de fato, ser um evangelizador, um defensor, mas não só um defensor, um cara que internalizou dentro dele o objetivo da empresa. O cara que sabe, nós teremos daqui 5 anos, nós vamos ser isso. É muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui do Grupo Era, porque é uma empresa que atua nos 26 estados brasileiros e a gente teve representantes, mais de 120 representantes no Brasil. E aí, quando você pega um representante que não necessariamente ele é um contratado ali dentro da companhia, vivendo aquilo, ou outras áreas que trabalham de forma híbrida ou de home office, como é que você consegue englobar isso? Trabalhando muito o propósito. Aí é trabalhando muito a razão de existência da companhia. Por que eu existo? Por que eu faço isso? E quando um novo colaborador entra, é muito importante que ele não vá direto para a área dele, pelo menos isso dentro da nossa visão, tá? É importante que ele entenda a cadeia que ele vai ter contato antes. Então, se ele é um vendedor, será que ele não tem que passar pela área de produto? Será que ele não tem que passar pela área financeira, pela área de legal? Porque ele vai ter essa troca constante e é muito comum dentro do colaborador que sempre o problema é o outro departamento, porque ele é o seu prisma. Quando você consegue fazer que ele tenha pelo menos um onboard, não de um dia, mas de uma semana, pelo menos, passando pelas áreas, entendendo a dificuldade, e que você tenha uma contratação mais planejada, que você não tenha que correr desesperadamente para colocar a pessoa numa posição, você consegue ter mais assertividade e você consegue que aquela empresa capte o DNA, não só da sua empresa, mas do segmento, do negócio, do core, que você precisa que ela tenha. Excelente. É uma das técnicas que eu também bato bastante quando eu estou nos projetos de consultoria, né? Que é, claro, então tem que existir um processo de contratação e esse processo de contratação tem que levar o tempo que tiver que levar para você trazer, de fato, a pessoa mais preparada e mais qualificada para aquilo que você está fazendo, mas ele não é simplesmente colocar o cara para dentro. É fazer todo o processo de onboard, de aculturamento desse novo colaborador, para que ele internalize dele a missão, a visão, os valores da empresa, os objetivos, ele entenda as metas, que ele se sinta parte e sabe que o papel dele é fundamental para que aquilo seja alcançado num determinado período que for estabelecido. Então, essa é um ponto legal. Trazendo um pouco para os dias de agora, né? Não tão de agora, mas de agora. Você falou de empresa mais nível nacional, em todos os estados e tal. Como é que foi essa
esse período pós-pandemia? Como é que foi trazer esse processo aí pós-pandemia? Foi um desafio muito grande, né? Sem dúvida, por vários aspectos. Quem não passou por isso no mundo, ainda mais no Brasil, onde você tem um país continental. E aí, às vezes, a dificuldade que está acontecendo no Pará não é a mesma que está acontecendo na Paraíba, que não é a mesma que está acontecendo em Minas, porque você tem governos atuando de forma diferente, ações sociais de forma diferente. Às vezes, um estado está trazendo uma celeridade maior para que a economia volte, outro menos, e você tem que equilibrar esses pratinhos, né? O primeiro ponto, que foi uma decisão nossa, claro que isso tem um custo, mas é um custo que vale a pena, foi precisamos equilibrar, não demitimos ninguém, tivemos uma redução ou outra ali de carga horária de trabalho, alguns ajustes, perdemos contratos, principalmente contratos que a gente tinha na área comercial voltada para o varejo, então ali onde o varejo foi extremamente impactado. Teve cliente que não tinha condições de nos manter, mas ele falou, cara, vamos manter, vamos segurar. E uma coisa direto ali, às vezes, com a equipe. Vamos segurar 3 meses, vamos segurar 4 meses, vamos acreditar. Porque eu acreditando nesse cliente, esse cliente vai voltar a acreditar em mim. Então a gente começou a fazer esse processo de jogar fé mesmo, de botar na mesa e falar, estamos juntos. O que podemos fazer? E a gente não trouxe isso só para a cúpula da diretoria, mas sim para trazer para os colaboradores. Olha, nós estamos nesse momento, nós estamos com essa sugestão de caminho, queremos ouvir vocês, para onde vocês querem ir, o que vocês estão achando. Teve a função, e eu não falo isso com demérito nenhum, que a gente não estava conseguindo manter, eu queria realocar em outra empresa. Já tinha conseguido, aliás, 2 posições realocar em outra empresa, e o colaborador não quis. Falou, cara, não vou sair, eu vou manter aqui. Se você puder continuar comigo, eu quero ficar aqui, mesmo que eu não receba esse mês. E aí você começa a ver, cara, não é só trabalho, sabe? O que a pandemia nos ensinou? Esse é o ponto. O que a pandemia nos ensinou como empresário? E essa reflexão que eu coloco para discussão. O que a pandemia conseguiu... Porque você pode ver as coisas entre um copo cheio e um copo vazio. Claro que a pandemia foi péssima, mas o que eu tiro de bom disso, se é que é possível... para que eu possa amplificar pontos dentro da minha companhia. Talvez a minha empresa não estava num estado de humanização tão bacana como é hoje, então a gente entendeu que era necessário, a gente começou a entender quem estava mais comprometido, quem não estava mais comprometido. Então tem uma série de ações ali em paralelo que a gente foi fazendo. Não foi fácil, mas hoje acho que o mercado... já está voltando a respirar de forma mais bacana, e já começa a haver um crescimento. Ainda há um movimento de tiro para muito lado, e aí a gente tem que tomar um certo cuidado, mas sem dúvida a gente está... Eu vejo o Brasil vivendo um bom momento, desde agora até para os próximos anos. E quais adaptações você fez durante a pandemia? Tem muita gente que foi pro home office, e muita gente que foi pro home office nem voltou. Porque conseguiu melhorar, reduzir os seus custos, melhorou a produtividade, o colaborador também se sentiu até melhor, porque, principalmente aqui em São Paulo, trânsito vai e vem. Teve alguma adaptação que você fez durante a pandemia que você manteve até hoje, não? Sem dúvida. A gente era um escritório que trabalhava 100% fisicamente, né, exceto algumas funções específicas que estavam fora de São Paulo, e virou 100% home office. Virou 100% home office. Claro que ao longo dessa jornada a gente entendeu que também o distanciamento muito grande não é bom. Tá. Então, eu não diria que a gente tem um formato híbrido, mas a cada 15 dias tem alguns encontros, algumas reuniões, e aí a gente consegue manter... As pessoas precisam ver pessoas. Isso eu achei que ficou claro. Mas tem um ponto que é muito importante. A maioria dos meus colaboradores tem filhos... começaram a entender o benefício também do home office. De você poder acordar, levar seu filho na escola, acordar às vezes um pouco mais tarde. Porque você sabe, São Paulo, às vezes você demora 2 horas para chegar no escritório e 2 horas para voltar, quer dizer, o dia já fica desgastante, as pessoas não conseguem fazer seus exercícios, não conseguem cuidar da saúde. Isso começou a ficar mais equilibrado. Mas aí tem um papel da área de pessoas que se tornou muito mais importante. Porque do mesmo jeito que a gente começa a ter
pessoas desempenhando um melhor papel, a gente tem pessoas caindo assim, vertiginosamente o resultado. E aí, como eu equilibrar esses pratinhos? Esse é o desafio. Mas agora eu quero trazer uma provocação, porque é uma coisa que eu vivi isso lá atrás, quando eu comecei a empreender. E depois, quando eu trouxe uma outra empresa para o Brasil, que a gente estava montando uma equipe comercial, e esse negócio dava a oportunidade das pessoas começarem a empreender, eles viveram isso, que é a capacidade de autogerenciamento. Porque quando você está trabalhando numa empresa, você tem seu horário de entrar, seu horário de sair. Essas regulações acabam interferindo em outras partes. Acaba decidindo a hora que você vai dormir, porque tem que acordar cedo e tal. Só que quando você vai para empreender, esse autogerenciamento, já que não tem ninguém mandando em você, se não tem horário para entrar e sair, começa a dar conflito. Então, a gente tem empreendedores hoje sofrendo com isso, porque não conseguiu criar sua rotina, quando estava habituado numa rotina corporativa, e a gente tem isso nos colaboradores que saíram do ambiente e foram para casa, também não conseguiram criar sua rotina. E aí acabou afetando a produtividade. Como volta isso? Eu acho que tem alguns pontos bem interessantes que a gente começou a testar na companhia e deu muito certo. Que aí já fica aí como dica. Você precisa criar alguns mecanismos, né? Algumas táticas ali de movimento ágil. Por exemplo, a gente tem uma daily fast todos os dias. É uma daily de 15 minutos, mas é só para repassar ali as áreas. Cara, qual que é a prioridade de hoje? Onde que tá pegando? Isso vai criando o quê? Um processo. Aí a gente tem a weekly semanal, que é no final da sexta-feira ou na segunda-feira, pra gente dizer o que foi na semana, quais foram os pontos positivos, negativos, e a gente já cria a sprint da próxima semana. Tá? Então, já alinha quais são os objetivos da próxima semana. E olhando de forma mais ampla, a gente também tem os milestones, que é o quê? As grandes entregas que cada colaborador tem que fazer. E aí, o que acontece? Você dá esse poder na mão do colaborador, tá claro? É esse alinhamento. É quase como se você assinasse um contrato. Ele tá sabendo que ele precisa entregar na próxima semana uma entrega. Cara, tá claro pra mim, tá claro pra você. Agora, se você vai parar de trabalhar às 17 ou ficar até às 20, é uma responsabilidade sua. Perfeito. E aí a gente começou a colocar isso dentro de um processo. No começo você começa a ver as pessoas assim na daily assim um pouco mais travado. Aí depois, hoje, a gente tentou diminuir a daily, porque a galera não quer. Não quer porque um fala uma coisa que serve pro outro. Falou, cara, 15 minutinhos não atrapalha a vida de ninguém. Às vezes um tá tomando café, o outro tá falando não sei o quê. Mas funciona. Mas precisa ter processo, precisa ter batida, precisa ter consistência para que as coisas funcionem. Esse poder para o pessoal de tomar decisão na linha de frente, eu acho é fundamental. Eu pratico isso nos negócios. Aprendi isso quando eu fiz o startup da Azul no Brasil. A Azul era essa a linha. Mas eu ainda encontro resistência do empresário na frente, porque ele fica... Como ele pensa que dar poder na linha de frente é dar um poder para ele fazer cagada, quando na realidade não é, porque ele tem um poder de decisão lá na frente dentro de um parâmetro. Então fica fácil dele trabalhar. Só que ele não consegue entender o quanto alivia ele, como empresário, de ficar tendo que entrar em todos os pontos para tomar decisão e ajudar no processo que não faz sentido. E eu lembro de uma história, quando a gente fez o startup da Azul... A gente abriu logo... As primeiras 3 bases que abriu foi Porto Alegre, Campinas e Salvador. Eu estava em Salvador nesse primeiro voo. E foi interessante porque quando... tinham poucos passageiros, óbvio, primeiro voo, né? Primeira trilha da inauguração da empresa. Uma empresa concorrente da Azul na época, que era a Trip, depois fizeram a fusão, veio um pessoal lá da Trip no nosso guichê falando assim, olha, sabe o que acontece? Nós temos uma família aqui de 6 pessoas que o avião deu overbooking e eles não puderam embarcar e estão indo para São Paulo. Só que naquela época a Azul não tinha ainda aquele code share que é você colocar o passageiro dentro de uma congênere, de uma concorrente e por troca. Não tinha esse acordo. Só que como eles já tinham sido treinados de que eles tinham o poder de decisão na frente, onde o foco principal era o cliente... Quando o meu agente de aeroporto veio me avisar, ele já avisou assim, veio um pessoal da Trip com uma família de 6 pessoas e eu já botei eles no avião de graça. Aí você fala assim, como assim? Um agente de aeroporto deu 6 passagens aéreas de graça para uma família inteira? Por quê? Porque ele sabia que
essa decisão ia fazer com que essa família tivesse uma experiência incrível de uma empresária que, além de resolver o problema dele, ele ia ter uma experiência a bordo totalmente diferente do que ele estava acostumado, e nunca mais ele ia pensar em uma outra empresa aérea senão a Azul. E que ele iria falar sobre isso para todo mundo, e diga-se de passagem, esse custo já estava. Já estava. O voo, era exatamente. Um custo perdido, ele é a coisa da oportunidade no business. Exatamente. E o que você trouxe é o customer centric, que é o que a gente precisa ter, é o cliente no centro das nossas ações, e aí você começa a direcionar. E só para complementar o que você está falando, e aí você tem muita tecnologia para te ajudar nesse processo. Então você tem tecnologias desde conversas como um Slack, que você consegue ter threads, você consegue formar grupos rápidos, ele tem um funcionamento muito melhor que o WhatsApp. Então, você pode usar esse aplicativo dentro ali da sua companhia, como você tem outros aplicativos para abrir chamados, porque você não tem mais aquela coisa, vou levantar e ir na mesa do fulano resolver aquilo. Como é que você mede se aquela área ou não está respondendo em tempo certo? No começo, as pessoas são mais resistentes, mas depois, cara, abre um chamado aqui, 2 minutos, abre um chamado tal, chama o cara no Slack. Por quê? Eu chamo ele no Slack, mas eu abri o chamado. E aí depois, o quê? O gestor da área começa a avaliar qual é o timing que ele está tendo para resoluções das ações do dia a dia. E aí, cara, com dados e fatos, você começa a corrigir os problemas da sua companhia. O que não é medido, não é possível fazer correções. Exatamente. Por isso que você, mesmo à distância, tem que usar a tecnologia ao seu favor para que você tenha eficiência. Exatamente. E esse empreendedor aí que está com a sua dificuldade ou começando porque não tem muito conhecimento, ele não tem métrica. Ele não tem processo, ele não tem os indicadores, ele não sabe como que o negócio dele está andando para que ele possa tomar decisão. E isso vai travar o negócio dele, com certeza. E sem falar que isso consome tanto o tempo dele que ele não consegue sair do operacional. E ele não consegue migrar para ser mais estratégico e olhar o negócio dele como tem que olhar. Só que tem mais uma dor aí no meio, que é vendas. E a gente estava conversando um pouco antes da gente começar esse programa que venda já mudou. Como é que é vendas hoje? A gente vai criar uma certa polêmica aqui, mas eu acho que é necessária, porque a gente discute diversas áreas. Várias áreas evoluíram, né? Quando você vai para a área jurídica ali de legal, dentro das empresas, a gente fala já de legal tech. Quer dizer, a gente evoluiu em várias coisas, até o que era mais clássico. E a área de vendas ainda é discutida de uma forma como se a gente estivesse ainda nos anos 90. Tá? Então, é importante... Até para eu falar sobre isso, eu vou fazer um disclaimer aqui. O Brasil é um país continental. Então, até 1993 para 94, o mercado era fechado. O que quer dizer isso aí para os mais jovens? Não entrava produto de fora. Não existia importação. Até existia, mas não no formato que é hoje. Sim, não era aberto. Não era aberto. Então, era um mercado fechado. Então, eu, como produtor de um sapato, eu tinha 5.600 municípios. Um pouco menos, porque naquela época era um pouco menos de municípios. Mas eu tinha mais de 5.000 municípios para levar meu produto. Não estava preocupado se ele era bom ou ruim, porque então, tinha que aceitar aquilo. Você tinha demanda maior do que a oferta. Então, você não precisava ser um bom vendedor. Você precisava ter bom relacionamento. E aí acontecia aquele vendedor que era, ou o gestor que era o bonachão, o cara da sola de sapato, que levava os caras para bar, e eu tô sendo bonzinho quando eu falo bar, que fazia toda essa ação para se tornar um bom vendedor. E aí o que aconteceu? O mercado abriu, hoje a gente vive um mundo global, né? Eu tenho reuniões aí com os grandes varejistas do país reclamando de varejistas globais, varejistas chineses para ser mais exato, mas cara, o que manda é a jornada. Como eu trago essa experiência para o cliente. E aí a equipe de vendas precisa entender isso. Hoje um gestor ou um vendedor, ele não pode ser visto só apenas como um vendedor. Eu vejo ele muito mais como business developer, que é o desenvolvedor de negócio. Como é que ele desenvolve negócio? Então ele precisa hoje muito mais do que saber falar bem, fazer bom relacionamento, que isso sempre vai ser importante, mas também ter a área de Big Data ali do lado dele, saber fazer análises, entender. Com anos de consultoria, eu tenho mais de 15 anos de consultoria, vender mais não necessariamente é ganhar mais. Sim. E esse é um erro de várias empresas. Elas planejam o crescimento de faturamento, de vez planejar crescimento de margem, de lucro, desse entendimento. Mas para isso o comercial tem que ter essa base. Não é só fazer um jogo de números para vender. Será que o comercial sabe fazer uma análise cruzada? Ele consegue entender que existe o funil de cima, mas existe o funil ao contrário, que é cross-sell e upsell?
né? Quer trabalhar a indicação. Custa muito mais barato eu trabalhar um lead que eu já tenho dentro de casa do que captar um novo. E a área comercial está o tempo inteiro tentando captar. Não que isso não seja importante, mas como é que eu faço isso? Nos últimos anos, a gente teve um boom muito grande do inbound. O inbound é importante. Claro que é importante, tem que ter uma landing page, eu tenho que captar cliente, mas o outbound é o que traz os grandes contratos. Difícil uma empresa procurar no Google, preencher uma landing page por um contrato acima de 6, 7 dígitos. Não vai fazer isso. E como é a minha estrutura de outbound? Será que isso está no planejamento? Será que eu tenho todas essas ferramentas? Eu faço uma curva ABC mais detalhada, cruzando? Porque às vezes você tem um produto na curva ABC que você fala assim, cara, esse produto aqui não dá margem, só que ele é um boi de piranha, ele é importante para a composição de produto, ele abre portas. Então, dentro de uma estratégia comercial. Então, hoje um gestor comercial ou um diretor, ele é um empreendedor. Sem dúvida. Ele é dono daquela área. Sem dúvida. E ele tem que enxergar isso. Aquela área tem que dar resultado, aquela área tem que fechar no azul, aquela área tem que gastar o budget. Porque esse é um grande problema, né? Às vezes eu escuto assim em consultoria, não, mas a gente gastou menos que o budget. Problema. Se você gastou menos, você fez menos ações. É isso aí. Porque se estava planejando aquilo, era para usar para trazer retorno. Mas você sabe que é interessante isso. Um dos meus negócios que é de treinamento corporativo, tem um comportamento que acontece durante o ano que é padrão. Então, será que você criou uma polêmica? Eu vou criar outra polêmica. Que as empresas, dos departamentos, principalmente RH, eles vão segurando a verba. Só que quando chega no final do ano, ele tem que cumprir a verba. Ele tem que cumprir o budget. E aí ele começa a contratar qualquer tipo de treinamento porque ele tem que cumprir o budget, sendo que deveria ter sido feito estrategicamente, como é o seu papel, desde o começo. E não faz. Ou seja, se ele não cumpre com o orçamento dele, ele vai ter problema. Ele tem que gastar. É a mesma coisa que você falou. Hoje ele não faz ou não gastou tudo achando que foi um saving, só que na realidade não. Deixou de ter oportunidade de resultado de construção de venda porque ele não deixou de fazer alguma ação que deveria ter sido feita e estava planejado para isso. Sem dúvida. E complementando, assim, você precisa ter os processos muito bem definidos. Você precisa discutir a fundo esses processos. Às vezes a gente só faz ali, né? O cliente está em fase de prospect, agora ele está em fase de mandei proposta, estou em fechamento e contrato. Basicamente são essas 4 que a maioria das empresas. Só que dentro delas tem uma série de coisas que precisam acontecer. Numa parte de prospect, será que dentro da sua área comercial você tem um momento que você faz ali uma análise do cliente que a gente chama de discovery? Será que você dentro dessa fase, ou você como gestor está comandando a sua equipe para fazer esse discovery, que nada mais é do que entender a empresa, entender o modelo de negócio da empresa, para onde ela está indo, com quem você vai falar, quem são os influenciadores. Esses influenciadores, você buscou eles no LinkedIn, buscou eles no Instagram, uma semana antes da reunião, você já curtiu o post desse cara? Porque você já tem que criar esse vínculo antes. E tudo isso está à nossa disposição. Esse é um novo comercial. Como é que eu uso também o mundo virtual para eu ter mais eficiência, para na hora das minhas habilidades com relacionamento, de conversão, eles estarem mais fortes. Então, existe uma sequência ali. Eu estou falando aqui só da primeira etapa, que é Discovery. Sim. Tem depois uma etapa que montar proposta. O que eu estou montando proposta? Eu estou montando proposta, eu estou vendendo um produto fechado. Numa primeira reunião, assim, o que eu mais pego, tá? E digo isso porque a gente tem uma consultoria de reestruturação comercial. O que eu mais pego é o cliente, numa primeira reunião, o vendedor falar mais do que o cliente. É o erro básico. É o erro básico. Cara, escuta. Pergunta. Pergunta e escuta. Porque é esse momento, isso vai valer ouro. É isso que vai fazer você tirar o concorrente. É quando você escuta mais, pega os ganchos e fala, aqui eu já sei, aqui é o meu calcanhar, como é que eu vou me blindar isso, aqui eu vou chegar. Então, assim, existe uma série de processos. E eu falo aqui, não contrate qualquer um vendedor. Não contrate. Vendedor é uma das áreas mais difíceis de se contratar hoje. Porque ela não basta ser só técnica.
Não, de jeito nenhum. Ela tem uma série de skills e você, como Sim. especialista na área de treinamento, pode trazer isso para cá. Então, Tem é uma- uma área que a gente ficaria aqui falando por horas. Eu já queria até dar uma dica pra galera aqui, que tem uma estratégia que eu uso muito nessa parte de contratação, principalmente de gente mais focada no close, mais fechador, né? Que é a criação de um certo nível de frustração durante a entrevista, porque eu já imagino que eu estou contratando um closer, uma pessoa que não é um cara que aceita um não logo de cara. É um cara que ele entendeu que o papel dele é ajudar o cliente dele a tomar uma melhor decisão, porque ele tem essa informação capaz de ajudá-lo a tomar essa decisão, ele não pode simplesmente aceitar um não. Então, mesmo que ele é o candidato que, na minha concepção, é o finalista ou é o melhor candidato, eu gero essa frustração dizendo para ele que, puxa, mas você, Adriano, ainda não é o cara que eu tô buscando. Para ver se isso move ele de querer, tá, mas como assim? Então me fala o que você tá buscando. Né? Poxa, eu entendo, mas por que você acha que eu não... Fica a dica aí pra galera que vai passar a entrevista. Hein? Por que eu não posso... Me fala que eu posso melhorar, né? Mas se de repente a resposta dele é assim, ó... E ele já murcha. Puxa, que pena. E assim, e o papel do outro lado, a gente tem que entender que a gente que tá vendendo, o papel do outro lado, inicialmente, a não ser que você seja uma das Big Fours aí do mundo, o poder de barganha tá em quem tá comprando. Exatamente. E como é que eu inverto esse poder de barganha? Quando eu se torno essencial nessa compra. E eu não tô falando só de gestor, diretor, não. Você pode ser o vendedor da ponta. A pessoa sempre que tá comprando de uma outra pessoa e você é o elo de confiança. Exatamente. Então, se você construir esse elo de confiança, você não precisa ser o cara que vai decidir a negociação. Não, você não precisa ser o cara que vai modelar o que ele está comprando, mas você precisa ser o cara que vai fazer isso acontecer dentro da empresa. E o cara desse lado vai sentir essa confiança. E ele não vai tentar ir acima ou te dobrar. Então, aí é o papel que você vai ter que descobrir como vendedor. Quando eu contei minha história lá atrás, comecei como empacotador, eu continuei mais 6 anos nessa loja trabalhando nos 2 lugares. Eu virei repositor, virei vendedor e com 18 anos virei chefe de vendas dessa rede. Então, e arrumei esse emprego sendo vendedor. Então, a gente é vendedor o tempo inteiro. E você, como vendedor, é o elo de confiança para o outro lado. Então você... E para ter esse elo de confiança, você tem que ter 3 coisas. Conhecimento sobre o que você está vendendo. Porque eu não acredito que alguém é capaz de vender o que não acredita, o que não conhece. Porque em algum momento ele vai deslizar. Sem dúvida. O segundo ponto é... Eu preciso fazer um bom discovery. Eu preciso saber quem está do meu outro lado. Então, e hoje é muito fácil. Quando a gente falava há 15 anos atrás, 20 anos atrás, fazer um discovery era complicadíssimo. Não. Hoje a vida de todo mundo tá exposta. Tá exposto, você vai achar. A empresa, Você tudo. vai achar. O que de reclamação que não tem. Não, e assim, não quero ficar dando muito spoiler aqui, mas tem software hoje que abre celular no LinkedIn, que você acha posts que o cara fez, e aí você começa, opa, tem uma dinâmica aqui. Vou dar um exemplo, eu tava com um cliente semana passada, e é um cara que gosta muito de barco. Vai velejar, aquela coisa toda. E eu tava explicando para ele o planejamento. O que eu usei para explicar o planejamento da companhia? Cara, você já viu como é velejar? Então é igualzinho planejar. Se eu não fizer o pré, se eu não fizer isso. O cara, pô, você gosta de velejar? Eu falei, cara, gostar eu gosto, eu só não tenho esse conhecimento todo. Aí, claro, eu não quero ser maior que o meu cliente. Lógico. Então ele já trouxe a referência ali. Cara, já quebrou a objeção, já virei amigo. Né? E é isso que o vendedor precisa fazer. Como é que eu me torno próximo, sem ser invasivo e com todo respeito, sem ser vendedor? Excelente. Agora, para essa galera aqui hoje, inclusive os pequenos, inclusive médios, porque eu falo médios porque eu já atendi para empresa média que era um show de horror, na realidade, no que diz respeito a processo e procedimento, que não tem um funil desenhado, que não tem um processo de vendas claro. Qual que é o futuro desse cara? Assim, o futuro você tá vendendo porque você é tirador de pedido, porque a demanda é maior que a oferta, e não é porque você é bom, e uma hora isso vai secar. E eu vou falar mais, tá? A gente já entrou em diversas empresas grandes, empresas aí que valem $1 bilhão e não tem um processo comercial definido. Porque as empresas no Brasil, elas, na grande maioria, elas nascem de um cara que tem a vontade de criar um produto e serviço, depois ele pensa como vender. Exatamente. O core nunca é a venda. Exatamente. Então, é normal que médias, grandes empresas não tenham esse processo definido. E, às vezes, aquele segmento... Eu fiz uma mentoria uma vez em Harvard, que eu ouvi uma coisa muito bacana de um cara.
Ele falou assim, o segmento que tá com aquela curva de crescimento, até se você fazer besteira, você se dá bem. Agora, quando aquela curva não está em crescimento, você tem que ser muito bom vendedor. Porque você vai roubar de alguém do mercado. É isso aí. E aí, como é que eu estruturo isso? Né? Então, aí tem todos esses processos que precisam criar. Você pode ter uma pessoa na equipe como vendedor, você pode ser um empreendedor que você é o vendedor, você pode ser uma empresa com 300, com 2, com 10 ou com 40 mil, como eu estava conversando semana passada, que você vai precisar estruturar essa área comercial. Porque ele é o coração da sua empresa. Queira ou você não queira. E as avaliações, né? Porque uma coisa é, tudo bem, ele tem o processo, mas se ele não faz uma avaliação qualitativa, quantitativa do seu pipeline de venda, do seu funil, ele também não sabe o que tem que ser feito para poder fazer com que esse cliente que não desceu o funil continue descendo. Sem dúvida. Porque às vezes é só informação, às vezes é só educação. Mas ele não tem, como não está fazendo avaliação, ele não sabe o que fazer. E aí fica sempre morrendo. Investe uma grana, faz esforço grande de aquisição de cliente, que às vezes ele nem sabe quanto ele está gastando para trazer um cliente novo, mas fica gastando um dinheirão nessa boca do funil que a gente fala, mas como ele não fez uma avaliação qualitativa nem quantitativa do que está acontecendo, ele não tem as ações para fazer com que esse cara continue descendo até chegar no fechamento de vendas. É muito comum que as empresas invistam pesados na boca do funil, mas não investe na sequência do funil. E na sequência, onde o cara já entrou aqui, né? O mais difícil é botar ele aqui, então você tem que investir nessa cadeia. E como é que você investe nessa cadeia? Tecnologia, treinamento, consultoria, contratando melhor, entendendo quais são os skills. Às vezes você tem um skill mais hunter, um skill mais fazendeiro. Quer dizer, você vai ter que equilibrar o seu time. Porque vai ser raro você achar um vendedor que seja tão completo em todos esses skills. Se você achar em 3 meses, 6 meses, ele vai ser gerente. Você vai perder ele como vendedor e vai ganhar ele como gestor. Então você tem que equilibrar a sua área comercial com skills que se complementam. Às vezes você tem pessoa mais técnica, às vezes você tem uma pessoa que é melhor relacional. E aí o que acontece? Quando você tem esses processos, e aí o que você falou, eu tô aqui na fase de closing, de fechamento. Ah, legal. Cara, quem é a vendedora que tá? Essa daqui. A empresa é essa. Essa vendedora tem esse skill. Cara, vou botar esse outro vendedor para apoiar. Porque você entendeu qual é o perfil da empresa e o perfil de quem tá fazendo o fechamento. Ou você, como gestor, vai apoiar. Que esse é o seu papel. Entender qual é o momento que você entra para destravar, para fazer a coisa acontecer. E para que a sua equipe também te valorize. Você não pode ser só aquele gestor lá, o gerente que só tá cobrando meta, mas na hora do vamos ver, entra numa call, numa reunião, não consegue resolver. Como é que você vai ganhar a sua equipe, sendo que você não é um espelho para sua equipe? Então, tem que descer de vez em quando. Não existe vendedor que fica sentado só atrás da mesa. Tá? Claro que hoje a gente consegue fazer isso através de call e esse mundo. Mas é uma expressão de que coloque a mão na massa. Sim, coloque a mão na massa. Escute o cliente. Entre em decisões ali, que às vezes está ainda na base do seu time. E o primeiro vendedor do empreendedorismo, né, do empreendedor, da empresa dele, é o próprio empreendedor. Ele é o primeiro cara, né? Porque ele foi o criador desse conceito do negócio dele. Ou seja, ele é o primeiro vendedor do negócio. Mesmo que ele não tenha todas as habilidades, mas ele é o primeiro. Ele tem que estar envolvido no processo, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que de todas as áreas que ele pode terceirizar na empresa, eu acho que a terceirização da área comercial é a mais arriscada. É a minha visão. Né? Por quê? Porque o ouro dele está na mão, está ali, são os clientes dele. Né? E deixar na mão de outras pessoas, de outras empresas fazendo isso, para mim, na minha concepção, pode ser um risco. Por isso que eu acho que ele tem que ser o cabeça da área comercial, o gestor, o dono da empresa tem que ser o cabeça da área comercial. Mas eu fiquei sabendo de um livro, cara. Você estava escrevendo um livro. Tô escrevendo um livro, aí já acompanho um pouco a minha história. É um livro que vai ficar pronto aí para 2024, final de 2024. É um livro que fala um pouquinho de 5 a 6 anos da minha vida, que foi um momento muito transformador, né? Foi um momento difícil que a minha família passou, mas isso também me renovou como ser humano, como profissional. Eu tive 2 irmãs e uma mãe com câncer ao mesmo tempo, né? Então, eu jamais imaginei que passaria por isso, e às vezes conversando com alguns médicos, até eles, em algum momento, queriam até me consolar, assim, de uma certa forma, porque foi ao mesmo tempo. Eu tenho
Então, essa parte vai estar no livro também, são muitas histórias, mas teve um dia que eu, de manhã, levei uma irmã para fazer um exame, meio-dia, uma para fazer quimioterapia, e à noite internei minha mãe que estava mal. Eu me lembro desse dia que eu sentei, tem uma praça chamada Pôr do Sol aqui em Pinheiros, em São Paulo, eu sentei, olhei para cima e falei, cara, não sei se aguento, não sei se aguento. E aí eu comecei a entender, e aí você começa a se questionar, por que elas e não eu? Sabe? E aí você começa a se questionar. E aí eu tô escrevendo um livro, de antemão aqui já vou falar o nome do livro. Nesse processo eu perdi minha mãe e minha irmã. E minha outra irmã se curou, o câncer voltou, agora ela terminou o tratamento e tá vencendo. Mas o livro se chama Câncer Mesmo Perdendo, o Amor Vence. E é isso que eu quero levar para as pessoas. Porque o que é perder? Quando você descobre de fato o que é o amor. O amor, eu não quero entrar muito nessa seara, mas o amor tem a ver com doar, com servir. E quando você começa a entender essa troca, você começa a ver a vida por outro prisma. Então eu estou escrevendo esse livro, tem alguns outros projetos sociais relacionados a isso, porque mesmo perdendo, o amor pode vencer. Desde que você entenda de fato o que a gente está fazendo aqui. Por que eu estou aqui? Não é só para criar patrimônio, ter empresa. Não, cara, a gente tá aqui para se relacionar com as pessoas. Como é que eu posso devolver um pouco para a humanidade que eu recebi? Nós somos extremamente privilegiados. Eu tenho certeza que nós aqui fazemos parte de menos de 3% da população, né? E assim como vários outros que estão nos vendo. Como é que a gente pode devolver um pouquinho disso? Né? Então, esse é um lado que faz parte. Hoje também faz parte do DNA da minha empresa. A consultoria, ela tem esse foco. Eu descobri que a gente consegue mudar a vida das pessoas através da consultoria, porque metade dela tem um campo extremamente técnico e metade tem um outro campo completamente comportamental e no campo da humanização. Porque senão a gente está construindo um dia, amanhã um dia pior do que hoje, e isso não pode acontecer. E o empresário que está sendo tocado por esse sentimento, né, de contribuição, de devolver e tal, ele não precisa esperar ter sucesso para fazer isso, não é verdade? Ele pode fazer no volume e no tamanho que ele puder. E ele não precisa esperar ter para depois começar a plantar. Ele já pode começar a plantar agora. Existem coisas pequenas, né, que ele pode fazer, muitas delas que não envolvem nem dinheiro, e que ele pode estar contribuindo e devolvendo, trazendo esse retorno de estado interno para ele, que vai acabar contagiando todo mundo que está em volta. Mas eu vejo isso muito, muito intenso, né? As pessoas esperam primeiro ter para depois fazer. Que na minha concepção não faz nem sentido. Até mesmo pela parábola da semeadura, né? Eu primeiro planto e depois colho. Eu não tenho que colher primeiro para depois plantar. Não faz sentido nenhum isso. Eu posso dizer que a gente chegou num estágio... não estou contando isso aqui para falar, nossa, não, a gente demite cliente hoje. Que não está ligado ao nosso propósito. Mas a gente não demite porque fala, esse cara não serve pra gente. Não, é porque eu não vou ser capaz de levar ele para um estágio que é o estágio que a empresa acredita. Então hoje a gente demite cliente. E aí tem um ponto que eu gosto de falar muito pros empresários ou pro corpo diretivo, que é assim, vocês escolheram ter uma empresa. Então você tem que ter responsabilidade como líder dessa empresa. Responsabilidade sobre as pessoas, responsabilidade do movimento que você está trazendo, não só econômico, mas sociocultural também. E se você não está disposto a isso, vai procurar emprego. Procura emprego, vai trabalhar para alguém. Porque essa é a responsabilidade de ser líder. E como você é como líder? Será que você está deitando a cabeça no travesseiro e falando, cara, eu sou um bom líder? Ou não? Só está ganhando na força. Cara, não tem mais espaço para isso. Mas tem bastante empreendedor que está olhando a gente aqui que já está falando assim, nossa, mas eu já sou funcionário da minha própria empresa. Tá errado, né? Completamente errado. Completamente, né? Primeiro que ele sendo funcionário da própria empresa já mostra que ele não tem processo. E não está claro aonde ele quer chegar. Porque ele está se enfiando dentro do próprio processo. Segundo, que tem uma coisa que é extremamente importante dentro de uma companhia. A gente sempre via, né, aqueles missão, visão e valores, que eram os quadros na empresa e tal. E aquilo acabou caindo em desuso porque virou quadro na parede. Mas quando você tem claro qual é o seu propósito, qual é o propósito da empresa, por que ela existe,
todas as decisões da sua companhia, elas permeiam através daquele propósito. Será que esse novo parceiro tem a ver com isso? Será que esse novo contrato tem a ver com isso? Será que esse colaborador tem a ver com isso? Quer dizer, tudo permeia aquilo. E eu posso garantir que isso transforma a empresa numa empresa muito mais saudável, muito mais querida. E no final do dia, quem vai dar o resultado quando a sua empresa começa a crescer são os colaboradores. Você vai bater ali a batuta, você vai ter a direção. Mas quando ela começa a tomar corpo, ganhar, crescer, você precisa de pessoas tendo o sentimento que a empresa também é delas. Porque aquela empresa faz a diferença para aquele universo. Sim. Da família dela e de outras pessoas. E a gente via isso um pouco mais no passado, quando a gente tinha aqueles donos de empresa que eram meio pais, né? Abraçavam, era positivo por um lado, mas negativo por outro. Mas hoje a gente consegue criar isso com processos, a gente consegue criar... Você falou, mas como é que eu ajudo? Como é que eu devolvo um pouco para a humanidade? É o que você falou, não precisa de dinheiro, é só você pensar. Né? Será que você tem um critério, por exemplo, de contratação na região que você está? Né? Como é que você trabalha, por exemplo, a diversidade dentro da sua empresa? Né? Será que a área de people, em determinado momento, não tem um certo preconceito em contratações? Então, assim, quando você começa a bater nesses paradigmas, você começa já a equilibrar a sua empresa para ser uma empresa que desenvolve capital humano melhor. E ao longo desse processo, você vai achar formas de você devolver para a humanidade de forma mais efetiva. E para você que se sentir incomodado aí nessa provocação de que você é o funcionário da sua empresa, fica tranquilo. Se não todos, mas grande parte de nós passamos por isso. Eu também passei por isso. Quando eu tinha uma empresa de limpeza, no começo, embora eu tenha vindo do mundo corporativo e tinha bastante experiência para isso, eu administrei muito tempo ela sozinha. E você sabe como que é, eu tinha 400, nessa época eu não tinha 400 funcionários, mas eu tinha um belo de uns 70, 80, e tinha que pagar 13º. E, às vezes, você não estava conseguindo provisionar o dinheiro mensalmente para poder chegar. Sono. Cara, tirava o sono, tirava as férias, porque quantas vezes eu estava executando o serviço de limpeza e de tratamento de piso, porque aquele serviço ia me complementar o valor que eu tinha que ter para poder honrar o pagamento do 13º. E enquanto o meu funcionário estava na praia, eu via no Facebook, cara, na praia eu estava lá fazendo o tratamento de piso. Eu não tirava férias, ele tirava férias e o salário dele garantido. Faz parte do aprendizado, faz parte do processo. Dor do crescimento. Eu tive que reestruturar, trazer gente. Mas vou trazer uma pessoa agora, eu vou ter que dividir parte do meu ganho com essa pessoa. Mas essa pessoa rapidamente vai ajudar você a crescer. Isso acontece muito com as empresas que estão crescendo. Mas se eu contratar, meu resultado vai cair, mas ela vai cair por um tempo. Depois você escala de uma forma. Escala. O problema é que você fica pensando assim e aí você não consegue crescer. O pequeno, ele fala assim, mas meu negócio me dá R$7.000 por mês e R$7.000 é o que eu preciso para viver. Se eu trouxer uma pessoa agora que eu vou pegar 2, eu vou ficar só com 5. Mas é por um pequeno espaço de tempo. Daqui a pouco, esses 5 que você está tendo já virou 10. Já compensou aquilo. Porque você dividiu operações e você tem que sair da operação. Então, eu senti isso na pele. Então, não se sinta mal se isso está acontecendo com você. Se sinta mal se continuar acontecendo com você. Porque agora você já entendeu qual é o processo, qual é o problema e como sair. Você tem um problema seríssimo. Aí a gente tem psicólogo que atua na área empresarial, quinta dimensão, porque você vai ter que trabalhar uma conduta sua. Né? Isso precisa te incomodar. Um bom empresário, ele está incomodado o tempo inteiro. Eu lembro, vou contar uma história bem rápida, que eu estava dando consultoria para uma indústria no Rio e tinha acabado de passar por uma sucessão e o cara viveu aquele mundo o tempo inteiro, uma empresa pujante, vendendo no Brasil inteiro, e ele falou assim, cara, o nosso produto é excelente. Primeira estratégia que eu fiz com ele, cara, tá bom, vamos visitar uma feira nos Estados Unidos e uma feira na China. Depois você me fala se seu produto é excelente. Porque ele foi ver com os olhos dele que, ele falou, cara, eu tô longe desses caras. Então a gente precisa, às vezes, colocar a realidade na frente do empresário. E o empresário, empreendedor, ele é o cara mais solitário. Não, sem dúvida. Porque ele não tem com quem trocar. Não.
Às vezes a empresa que já é maior tem o seu corpo de gerentes ou diretores. Às vezes os caras não batem de frente com o dono, fica ali só puxando o saco para garantir emprego. Que também é um problema, né? Que é um problemaço. E aí o que acontece? Ele não tem com quem trocar. Então você ter ali mentores, conselheiros, cara, você não precisa ser um empresário, um empreendedor solitário. Busque ajuda para que você consiga evoluir nesse sentido. Eu tive diversos mentores, eu tenho mentores até hoje, eu troco os mentores, porque também depende da fase, aquele mentor encaixa, aquele mentor não encaixa. Mas quando você está dentro da sua própria empresa, você não consegue ter a mesma visão de quem está de fora. E é importante ter esse contraponto. E você falou uma coisa legal de mentor, que talvez o pequeno fale assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar um mentor. Quero dar uma dica. Sabia que o seu mentor não precisa nem estar vivo? Às vezes é um livro do que esse cara, que é a sua referência, escreveu. E esse livro vai ser seu mentor de algumas decisões, de alguns pensamentos, de sair daquela bolha que você se encontra para que você possa aí desenvolver. Então, o grande problema que eu vejo, principalmente do pequeno, ele acha que quando começou a empreender, ele já tem que parar de estudar, ele tem que parar de ler, ele tem que parar de se envolver ou aumentar o network dele. E aí que está o problema. Porque ele para de crescer, ele se limita. Aí acontece o que você deu exemplo. A empresa engole ele, né? Não, e acontece o que você deu exemplo. O cara acha que o produto dele é o melhor do mundo, porque ele está tão preso naquilo que ele se fechou, que ele não está aberto para enxergar o que o mundo tem, o que o concorrente tem, o que o outro lado está fazendo. E a empresa engole ele. Então, não necessariamente, claro que o ideal é você ter, e tenho certeza absoluta que no seu relacionamento você vai encontrar gente disposta a ser conselheiro do seu negócio, ser mentor do seu negócio junto com você, às vezes nem te cobrar. Mas você precisa estar em movimento. E a sua empresa crescendo, cara, tem muita empresa profissional para isso também que pode ajudar. E não só isso, eu crio um planejamento anual de eventos, encontros e lugares que eu preciso visitar. E às vezes lugares não é porque o lugar, vou para Harvard, não, é um lugar só de business, não, são lugares que eu preciso conhecer, porque isso também vai abrir minha mente, isso também não vai deixar eu ficar parado. Então eu tenho livros que eu sei que eu vou ler no ano, cursos que eu quero me aprofundar, palestras que eu vou, encontros que eu vou. E às vezes eu vou em palestras de pessoas que eu acho que têm menos conhecimento que o meu, mas aí eu sou surpreendido. Que lá você ouve alguma coisa e fala, cara, legal isso. Você não sabe de onde vai vir. Então você tem que ter a sua mente aberta a colher informação o tempo inteiro. Porque você como empreendedor, empresário, você vai precisar disso. E pra galera que tá assistindo a gente até agora, o que você pode dar de dica que são os 3 principais pontos que ele não pode deixar falhar no negócio dele? 3 áreas... 3 olhares, 3 pontos que ele precisa cuidar do negócio dele, para que, mesmo ele sendo pequeno, ele é capaz de fazer, para que ele possa fazer o negócio dele começar a crescer. Acho que são 3 pontos, depende do momento, mas eu vou falar do pequeno para o médio. Do pequeno para o médio. Tá? Um ponto é colocar as coisas no papel. Acho que esse é o primeiro ponto. Papel, planilha, o que ele quiser. O que você fala? Números, resultado, planejamento? Resultados, processo. Mapa mental para onde ele quer ir, quais os objetivos. Isso aqui é fundamental. Porque se você não coloca, vai passando as datas, vai passando o mês. E daqui a pouco você vai ver, passou 3 meses, 6 meses. E aí você fica buscando o milagre, né? E, cara, é igual aquele filme O Mentiroso. Seja o milagre. O milagre é você, não é o outro. Não adianta colocar no outro. Então coloque no papel. Aonde você quer chegar, em que fase que você tá. Eu tenho uma coisa que eu faço muito interessante. Eu faço, claro, análise SWOT ali da empresa, pontos fracos, pontos fortes, oportunidades e ameaças. Mas eu também faço o meu como empresário. Legal. Para eu entender se aquilo que eu quero chegar, qual é o nível que eu tenho para entregar aquilo. Porque às vezes eu não estou preparado. Aí eu tenho que buscar ou a preparação ou entender que aquilo naquele momento não é a hora de eu correr atrás daquilo. E você só enxerga isso quando você coloca no papel. Legal. E assim, não precisa... Pode ser papel, pode ser no computador, pode ser pegar uma cartolina e desenhar. O que Mas registrado para ele acompanhar. Precisa enxergar. Legal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa buscar conhecimento. Para que você não precisa, por exemplo, eu preciso entender, eu não sou um cara do financeiro. Ok, mas as premissas básicas você precisa aprender. Você precisa saber o que é um DRE.
Se você precisa saber como é o EBITDA, você precisa saber qual é a margem, a porcentagem mágica do EBITDA daquele segmento. Aí você vai ter um cara financeiro, você vai ter um CEO, um CFO, você vai ter um cara que vai fazer isso, uma empresa terceirizada, mas você sabe quais são as premissas. Você sabe quais são as premissas do contrato da sua empresa. Quais são as cláusulas que mais te protegem e quais as que te deixam mais descoberto? Você não precisa ser formado em direito para isso. Você vai ter um advogado que vai fazer isso para você, mas você precisa ter uma base mínima. Então, esse também é um ponto fundamental, porque senão você sempre fica à mercê de ter um bom colaborador, um bom gestor para direcionar a sua empresa. Cara, quem tem que direcionar a sua empresa é você. É você. Então, essa é o ponto 2 que eu acho fundamental. E o ponto 3, que o empreendedor faz muito no começo, mas conforme a empresa dele vai crescendo, ele vai distanciando, que é distanciar do cliente. Isso, para mim, é um erro fatal. Você nunca pode distanciar do cliente. Mesmo que você tenha numa empresa com 150 clientes B2B, 3 mil funcionários, mas de vez em quando você vai almoçar com o cliente. De vez em quando você vai participar de uma reunião. Porque se você perder isso, você perdeu a essência da sua existência. Então, isso seriam as 3 dicas que eu acho que são fundamentais. Perfeito. Eu concordo, sem dúvida nenhuma. Eu entendo e acredito que a gente vive certos paradigmas e certas crenças que não fazem sentido, como, por exemplo, é o olho do dono que engorda o gado. Se fosse assim, não existiriam empresas de capital aberto que não tem dono, que é só acionista e cresce, não é esse o ponto. Eu acredito também que o empreendedor não tem que saber de tudo, porque ele não precisa saber de tudo, mas ele tem que ser o gestor, né? Ele tem que ter noções das coisas, acredito sem dúvida nenhuma. Ele precisa saber o que ele não pode fazer. Esse é o principal. Entendeu? Esse é o Porque principal. a gente sempre tem, mas o que ele precisa fazer? Legal. O que ele deve fazer? Vamos entrar nisso. O que ele não pode fazer? Eu tenho uma máxima que eu falo muito, mas eu quero ouvir de você, depois eu falo a minha. A primeira coisa que... Eu já até falei aqui. A primeira coisa que ele não deve fazer é se distanciar do cliente. Então, isso, com certeza... Uma coisa que ele não deve deixar de fazer é reuniões estratégicas de áreas estratégicas. A cada 15 dias eu preciso ver meu financeiro e meu financeiro vai apresentar, vai me projetar, vai dizer para onde eu estou indo. Ele não pode deixar de fazer isso. Porque é isso que vai garantir a existência dele. Então, pode ser que a empresa dele seja ali 40, 50 funcionários, tá bom, mas quero ver para onde eu estou indo, quais são as contas, qual é a provisão, como é que está o nosso fluxo de caixa, o dinheiro que está sendo parado está sendo investido, ou eu estou deixando só em conta. Quer dizer, existe uma série de nuances que, se ele não pede para ver... Tá lá. Tá lá. Então ele não pode deixar de ver o financeiro dele. Porque no final do dia é o que vai manter a empresa, é o que vai pagar, é o que vai fazer a empresa crescer, investir, né, trazer novos produtos. Essa também é uma máxima. E tem uma terceira aqui que é olhar para pessoas. Para mim ele não pode parar. Não pode parar de olhar para pessoas. E é pessoas da empresa dele ao redor dele. Porque tem pessoa ali que pode ser parceiro, tem pessoa ali que pode ser um novo colaborador que ele vai oferecer uma vaga, pode ser um cara que, vamos fazer uma parceria que pode virar uma holding, que pode virar um business novo, um novo modelo de negócio. Hoje, a gente fala muito de MVP, né? Para quem não sabe, é testar ali no mínimo possível. Hoje, para você lançar um novo produto ou um novo serviço, não é muito fácil. Você tem um tempo ali de maturação. Mas você pode trazer um parceiro e fazer um teste com ele. É isso aí. Então, você tem que estar de olho nas pessoas, você tem que estar de olho no que essas pessoas estão fazendo. Por que eu estou falando pessoas e não empresas? Porque no final do dia são as pessoas que estão fazendo. Quem é aquele líder? O que ele está fazendo? Por que ele se comporta desse jeito? Por que o modelo de negócio é ele? O empresário não pode deixar de ser inquieto. Né? Eu acho que essas são as premissas que eu acho que ele não pode deixar. Eu vou acrescentar uma disso tudo, que eu concordo absolutamente, mas ele não pode tomar decisão que comprometa o caixa. Cara, muito legal o que você falou, porque isso acontece muito, muito. O que mais tem é empresário tirando o dinheiro do fluxo de caixa para investir em outra empresa. Exatamente. Ele não pode tomar decisão que comprometa o caixa. Eu falo nas mentorias, na consultoria, que se tem uma coisa que o empresário morre e mata é pelo caixa da empresa. Ele tem que lutar para preservar o caixa da empresa. Ah, mas eu faturo 5 milhões. Tudo bem, mas se você não tem caixa, você quebra. Não é o faturamento que vai fazer sua empresa perpetuar ou não. É o caixa que você tem ou não tem. Ponto. Eu até digo que é preferível
eu buscar dinheiro no mercado e colocar isso na minha conta do que eu matar meu caixa. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. E eu acho que é isso, né? Ou seja, todas as decisões que eu tomo no meu negócio é exatamente isso. Assim, essa decisão, ela está comprometendo o meu caixa? Não. Então dá para fazer. Só sobrevivi na pandemia porque não tinha um caixa comprometido. Aí, tá aí. E tem muita gente que se ferrou com isso. Porque uma hora você vai precisar, você precisa ter. Né? Eu vou fazer uma pergunta básica para os caras pequenos aí, para os empreendedores e tal. Você tem um caixa de 6 meses de sobrevivência na sua empresa? Ou você já está fazendo retirada para comprar o carro novo? Essa é a pergunta. Esse eu gostaria de ver as respostas. Porque seja sincero, porque ninguém aqui vai te julgar. É só uma provocação. Com você mesmo, é uma reflexão provocação com você mesmo. Porque se você não está fazendo isso, você pode achar que está bem. Mas na primeira dor de barriga mais pesada que tiver, é isso aí. O seu carro já não vai conseguir ser mais vendido pelo mesmo preço, a casa também não. Está imobilizada, você não consegue dinheiro direto. Quer dizer, como é que você está trabalhando esse caixa? E eu estou falando só de 6 meses, tá? Nem é o ideal. Mas já é pelo menos o aceitável. É isso. Legal. Cara, eu acho que a gente bateu um papo aqui com muito conteúdo, com muita informação, muita dica que pagou um curso aqui pra galera. Eu queria que você deixasse umas mensagens, a última mensagem pro pessoal que está assistindo, do que você pode passar de orientação e de foco. Primeira coisa para ele olhar no negócio dele daqui para frente. E já quero deixar de antemão o desafio para que, se você gostou desse conteúdo, que você dê seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal, porque é desse nível para cima que a gente sempre vai estar trazendo convidados aqui para trazer conteúdo, experiência, dicas e informações importantes para o nosso negócio, e que compartilhe esse conteúdo também com outras pessoas, porque tenho certeza que quanto mais a gente alcançar, mais gente vai sair de uma situação de sofrimento para uma situação de prosperidade. Afinal de contas, é para isso que a gente empreende, né? Então, Adriano, deixa um recado para a galera aí. Vou deixar um recado, vou ser um pouco polêmico nesse recado, porque eu acho que esse é o meu papel. Eu trabalho no skin the game, então na economia real. Então, o primeiro ponto do empreendedor é, cara, começa a criar confiança em você. Para de acreditar nesses caras da internet que a cada 10, 9, se assumir uma empresa, quebra. A realidade é essa. O cara é muito bom naquilo, de vender curso, de ser aquele palestrante, de falar bonito, falar gostoso. Mas, na realidade, nunca gerenciou nada. Nunca teve num papel executivo, nunca comandou uma empresa, de fato. Não estruturou um negócio. Não estruturou. Agora, claro, o cara faz um trabalho na internet muito bacana, tem muito dinheiro, com muito dinheiro a gente consegue se manter por muito tempo e passa uma sensação, uma imagem de sucesso. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não acredito no... Me desculpe, eu tenho amigos assim, mas não fiquem bravos comigo, que faz o videozinho com um carro conversível na frente da casa bacana e fala, isso aqui é sucesso. Primeiro que sucesso para mim é o equilíbrio de corpo, mente e alma. Tá? O equilíbrio de corpo, que é como você está trabalhando o corpo, o seu próprio corpo e o corpo da sua empresa. Então, como você está trabalhando ali a questão da saúde, de dormir, de se alimentar bem, como você está fazendo isso dentro da sua empresa, como é que você está trabalhando a tecnologia, os ativos da sua empresa. Então, isso é o corpo. A mente, que é como eu consigo trazer conhecimento, trazer lazer, é importante para o empresário. Você tem que tirar um tempo para você ter o seu lazer, para você ter sua família, para você ter isso. Porque é isso que vai te trazer mais força ainda para você continuar na sua empresa. Você não pode chegar no final da vida como um cara que eu acho extraordinário, como Steve Jobs, e aí quando ele tá 1 mês, 2 meses antes da morte dele, e um aluno, acho que de Stanford, pergunta para ele, cara, ele teve um grande discurso, né, nessa universidade, pergunta para ele, o que você faria diferente? Aí ele fala assim, eu falaria mais alto e diria que a vida passa rápido. E a vida passa rápido. Então a gente tem que saber fazer esse equilíbrio. E o equilíbrio de alma, que é algo que eu acredito que mais cedo ou mais tarde você vai ter que passar por isso. Você vai ter que buscar o seu equilíbrio. Eu falo muito dentro do campo espiritual, eu não estou falando de religião, mas como você traz esse equilíbrio. Porque você é um líder e você vai precisar disso. Então, eu queria trazer um pouco dessa mensagem. Você pode fazer um pouco melhor hoje, amanhã e depois. E você tem que estar disposto a isso. E para isso, tem esse preço desse equilíbrio de corpo, mente e alma. É isso aí.
Bom, galera, mais uma vez, muito obrigado pela audiência, por estar aqui conosco. Não deixe deixar o seu joinha aqui, seus comentários. Suas perguntas, suas dúvidas, para a gente poder ajudar e responder e ajudar vocês a construir um negócio que seja lucrativo, para que você possa ter mais tempo e qualidade com a sua família e com as coisas que você quiser fazer. Até o próximo episódio. Eu tenho certeza que você vai crescer com a gente. É só colar aqui. E se inscreve no canal.